Tick, boom. Bom dia! Vocês vão, tudo bem? Vocês viram a data da pré-estreia desse filme? 16 de abril, é hoje, aqui agora, no Arnold Conference. E esse filme, Nutrição e Suplementação Aplicadas à Hipertrofia Muscular, é o filme mais aguardado do ano. E ele só pode ser produzido e exibido aqui, agora, na maior tela de cinema do mundo, quando se trata de eventos para profissionais da área da saúde, graças a todos vocês, a cada um de vocês, e ao Bruno Falcão, ao Pedro Perim e o Felipe Ribeiro, e toda a estrutura da Science Play, que eu já agradeço por terem confiado nesse produtor, nesse diretor, nesse roteirista e, por que não, ator palestrante. Então, meu muito obrigado. Eu queria perguntar para vocês inicialmente se alguém leu a sinopse do filme. A sinopse. Ela estava no canal, no site do evento. Se vocês não leram, eu vou ler com vocês agora. Olha lá. Nutrição e suplementação aplicadas à hipertrofia muscular. O que você, profissional de educação física, precisa saber sobre a nutrição e a suplementação aplicadas ao emagrecimento definitivo? Ao assistir essa palestra, você terá essas respostas para entender ainda mais o trabalho em conjunto com o nutricionista. Então, eu vou falar de hipertrofia, eu vou falar de emagrecimento. Mas antes disso, eu vou provocar vocês. Por que eu, Thiago Leite, todos vocês aqui agora, entre aspas, né, está perdendo o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, o seu ativo mais precioso, o seu tempo, para falar de nutrição, para personal trainer, profissional de educação física, que está sendo exterminado? Fazendo logo o trocadilho com filmes, Exterminador do Futuro. Personal trainer será exterminado, mas como assim, Thiago? Personal trainer será exterminado? Segundo essa pesquisa realizada no Brasil, como vocês podem ver, fim do personal trainer. Até 71% dos entrevistados disseram que trocariam facilmente vocês, personal trainer, humano, pela máquina, pelo aplicativo, pela inteligência artificial. 71%. E olha as cifras de investimento das empresas. Bate mais de 11 bilhões a expectativa para 2026 de investimento. Gente, é muita grana. 50 bilhões de reais investido em aplicativo. E sabe qual é a principal objeção que esses clientes falaram em relação a vocês? Por que trocaria pela máquina? Objeção número 1. Vocês estão custando muito caro. Pasmem. É o custo. Porque o aplicativo, com um clique no sofá, vendo Netflix, ele já tem um treino pronto. Mas a gente tem que mudar esse jogo, com certeza. Aí eu pergunto para vocês, você está preparado para essa guerra homem versus máquina? Aplicativo, inteligência artificial, automatizado? Será que a gente está preparado? Como que a gente vem se preparando? Porque esse aplicativo bate na porta da academia, do CrossFit, está na rua, corrida de rua, isso vem acontecendo. Como que a gente está se preparando? Alguns podem estar pensando assim, olha, realmente, Thiago, você está falando aí, eu estou pensando aqui, a minha fila de personal era grande, agora está esvaziando. E eu estou vendo cada vez mais a galera lá na academia, tudo com aplicativo. Será que isso está acontecendo? Está batendo na sua porta? E aí pode ter alguns sentimentos, desse momento parando no ar, alguns sentimentos do tipo, receio, medo, insegurança para o meu próprio futuro. Será que eu vou perder para o aplicativo? Vou perder para a máquina? Existe essa guerra de fato? Alguns podem até pensar, cara, eu vou trocar até de profissão. Calma, a gente vai reverter isso ao longo desse filme, a gente vai reverter essa história. Tá? Só uma introdução aqui. Mas, por exemplo, vocês agora, vocês estão me vendo aqui no palco. Parece tudo lindo e maravilhoso, de fato é, adoro estar aqui. Mas os bastidores, o que eu fiz para estar aqui? Muita dedicação, trabalho, intencionalidade para estar aqui no palco. E eu pergunto para vocês, você está se preparando nos bastidores para esse dia do julgamento final, que já está batendo na porta, o aplicativo, a inteligência artificial? Então vamos ver um vídeo de 30 segundos. É uma brincadeira. Quem viu o filme do Arnold sabe dessa história. Você contra a máquina, você versus o aplicativo. E isso de um profissional mediano, que não são vocês. Um profissional mediano. Aquele que vai ser esquecido, vai ficar no cantinho lá na academia. Ele está perdendo para a máquina. Onde você está hoje, o seu ponto A? Você já projetou o seu futuro? O ponto B? Com quem você vai estar no ponto B? Você vai estar fazendo o quê? Trabalhando com quem? Quem senta à mesa do seu lado?
Isso faz toda a diferença para a sua vida pessoal e profissional. Se você sabe onde você quer chegar, que é o ponto B, você consegue traçar uma rota muito mais assertiva do ponto A para o ponto B. Quem não faz isso, o profissional que não pensa na carreira, ele vai perder para o aplicativo. Pensa nisso, sua visão sobre o futuro. Procura-se um profissional de alta performance, e aqui está cheio. Procura-se profissional de alta performance. Sabe qual a recompensa de um profissional de alta performance? Ele não está preocupado com essa guerra, ele vai usar a tecnologia a favor. Com certeza. E aí você não vai ser trocado pelo aplicativo, você não está com esse receio. Só que o profissional de alta performance, além de dominar a tecnologia, ele tem que dominar uma outra coisa. Então preste atenção, são as 6 joias. 6 joias, Thiago, agora você viajou. Vocês vão entender ao longo do filme. Isso aqui é um filme, vocês vão entender. As 6 joias são muito importantes para tornar o seu trabalho mais assertivo e você entregar mais conteúdo para o seu cliente. Domine as 6 joias. Thiago, não dá para dominar só 2 ou 3, não? Presta atenção. Não dá. Você tem que dominar as 6. Uma joia fortalece a outra. Uma joia fraca enfraquece as demais. Então você precisa de todas elas. E eu vou começar pela joia que vocês conhecem. A joia do poder. Joia do poder é uma joia muito difícil de ser controlada. E ela tem todo o conteúdo teórico e prático sobre treinamento de força, bioquímica, fisiologia, está tudo ali. Vocês dominam ela, mas é difícil. Todo dia a gente tem que estudar muito para treinar. Mas, Thiago, vem cá. Essa joia me permite fazer planilha de treinamento? Com certeza, te capacita. Mas isso o aplicativo faz. E tem um monte fazendo aí. Eu sei, mas vocês aqui, todos vocês, não estão com medo do aplicativo. Vocês vão usar a favor da inteligência artificial. Sabem por quê? Porque vocês são fera. Vocês estão aqui no Arnold Conference. Vocês já tiveram aulas brilhantes ontem. E vai ter, hoje ainda, um monte de aula. Vai fazer toda a diferença. Inclusive, tem uma certificação internacional. Preste atenção. Certificação internacional de personal trainer. Chancelada pelo American College. É só falar com o Luiz, aquele que me apresentou. Fala com o Luiz, porque ele vai te apresentar esse projeto. Tá? Mas vamos dando continuidade. Porque esse filme eu vou falar mais da joia da alma. É uma joia mística, com poder incalculável, que a gente está tentando dominar ainda, tentando compreender. E a joia da alma é a nutrição. Então, todo o conhecimento do mundo gerado, em termos de nutrição, está concentrado ali. E o profissional que tenta dominá-la, obviamente, é o nutricionista. E a gente vai falar muito dela nesse filme. Então, olha lá. O nutricionista, ele consegue, por exemplo, através da joia da alma, desse conhecimento, fazer uma avaliação clínica adequada, né, discutativa, junto com o seu cliente, avaliação de exame laboratorial, hemograma, lipidograma e vários outros. Consegue avaliar avaliação antropométrica, circunferência, composição corporal. Vocês sabem disso. Método indireto, método duplamente indireto. Além disso, com a joia da alma, o nutricionista está capacitado a fazer avaliação do consumo alimentar. Aí tem várias técnicas, recordatório 24 horas, pesagem de alimento, aplicativo, registro de alimentos, são várias. E esse nutricionista profissional consegue avaliar. Estima o gasto energético junto com vocês, profissionais de educação física, seja por equações preditivas, taxa metabólica basal, Redes Benedict, Cunningham, Tinsley, ou até por calorimetria indireta, se tiver acesso. Pode estimar o gasto calórico do exercício através do MET, equivalente metabólico. E aí a gente começa a desenvolver esse planejamento dietético junto com vocês, nessa parceria nutricionista profissional de educação física. Esse planejamento dietético a gente vai conseguir, junto com a rotina, o treino, o horário do treino do seu cliente, do seu aluno, a gente consegue entregar, né, o melhor alimento possível na hora mais adequada, suplemento alimentar, seja aquele suplemento pronto, acabado, que você compra na loja, ou até por farmácia de manipulação. Tudo é possível. A gente consegue estimar o valor energético total e daí a gente chega no balanço energético, que dependendo do objetivo pode ser negativo, neutro ou positivo. E a gente consegue depois quantificar e distribuir ao longo do dia, em função de rotina e treinamento, por exemplo, proteína, carboidrato e lipídio. Claro, convertendo tudo isso em alimento. Né? Converte isso em alimento, a gente distribui. Micronutrientes, compostos bioativos e água não podem faltar do cardápio também. Vamos dando continuidade. Você pode pensar assim, mas Thiago, da mesma forma, análoga, tem um monte de aplicativo que faz isso. E calcula tudo muito mais rápido. Eu sei.
não quero competir com cálculo. A máquina é muito mais rápida e feroz em relação a isso. Mas tem uma coisa que a máquina não vai fazer nunca, e aí vocês, profissionais da área da saúde, estão sempre assim em evidência. Nunca vai dominar as 6 joias. E vocês vão entender ao longo do processo. A máquina, ela não tem conexão humano. Humano com humano, conecta, olho no olho. Ela não tem emoção. Saúde física, mental, espiritual. Isso aí, 6 joias, elas vão poder, né, entregar também junto ao seu cliente, seu paciente. Isso o robô não vai fazer. Então, use o robô, a máquina, o aplicativo, a inteligência artificial, a seu favor. Não existe essa guerra. Talvez exista guerra para o profissional mediano, para aquele exponencial. Isso aí, com certeza, não existe. E agora, falando mais especificamente da composição corporal, eu vou, entre aspas, dar umas dicas aqui. Os porquês da vida, né? Por que você está aqui hoje? Você já parou para pensar? Por que você está aqui hoje sentado me escutando? Você nem me conhecia, provavelmente. Está me escutando por quê? Por que você veste o que veste? Por que você não veste o que não veste? Por que você estuda o que estuda? Por que você não estuda o que não estuda? Por que o seu aluno quer força? Por que o seu aluno quer hipertrofia? Por que ele quer emagrecer? Por quê? Descubra isso. Né? Assim como se fosse o iceberg, vai lá no fundo do iceberg. Tenta descobrir o porquê, não só, quero hipertrofia. Tá, beleza. Mas por quê? De repente é um paciente idoso. E ele quer aumentar a longevidade. Longevidade. Ele quer diminuir a lombalgia. É aquele paciente idoso que quer ter mais autonomia. Por quê? Por que você quer isso? Porque eu quero brincar com meu neto. Não estou conseguindo. É uma opção. De repente você tem aquele garotão. É outro objetivo, garotona. Próximo verão, quero botar sunga, quero botar o biquíni. Esse é o objetivo de emagrecer. Totalmente diferente. Descubra. Você vai ser muito mais assertivo, né, na sua conduta. E toda hora que ele falhar na sua conduta do treino, você lembra ele, olha, você está aqui porque você quer brincar com seu neto. Deixa isso lá estampado, com post-it, por exemplo, na geladeira, né, no computador, na tela do computador, do celular. Lembra por que você está aqui comigo. Faz isso. Você vai ser mais assertivo. De repente, um paciente seu obeso, ó, com resistência à insulina, diabético, condições cardiometabólicas, ele quer melhorar. Ou um atleta, não tem nada a ver com estética. Eu quero é performar. Eu quero performar, por isso que eu estou com você. Ou aquele atleta de final de semana, está com sobrepeso, está obeso, ele quer diminuir um pouquinho a gordura corporal para poder jogar a pelada. É isso que ele quer. Então, tente identificar o real motivo que ele está ali com você. Você vai ser mais assertivo. E agora, falando mais especificamente, né, da periodização nutricional para o tema desse filme, que é a composição corporal, hipertrofia e emagrecimento, eu vou logo para o Fórmula 1, que são os fisiculturistas. Claro que tudo que eu comentar aqui sobre a joia da alma, a nutrição, sobre o fisiculturismo, a gente pode, em algum grau, transformar ou converter para o nosso atleta não, para o paciente convencional, não atleta. Dá para transformar, pegar essa informação, em algum grau trazer para esse lado do não atleta. Então, o fisiculturista, gente, ele tem normalmente 2 grandes momentos, o pré-contest e o off-season. Pré-contest é pré-competição. Pré-competição. E o off-season é fora de temporada. Quando você está no pré-contest, o fisiculturista, ele está no que a gente chama na fase de cut. Eu vou explorar mais ao longo dessa apresentação. O cut, você tem déficit calórico. Déficit calórico temos no cut. Normalmente ele leva de 8 a 20 semanas. Um pouco mais, um pouco menos, a depender do atleta. Já a fase do bulk não tem esse tempo tão bem estabelecido como o cut. A ação de 8 a 20 semanas. Isso não é muito bem estabelecido. E nem todo atleta precisa. No bulk você tem superávit energético. E esse superávit energético você pode ganhar massa corporal total. Pode às vezes ser gordura corporal e massa magra também. Vai depender de algumas situações. Mas nem todo atleta precisa ganhar esse peso a mais. Tá? Nem todo atleta faz o bulk. Mas quando o faz, é sempre no off-season. Não vai fazer na fase, né, do pré-contest, com certeza. Olha essa imagem aqui. Então, peguei um atleta profissional e um cidadão do nosso dia a dia. E botei a joia da alma do lado deles. Olha o que vai acontecer com a animação. O atleta vai diminuir, né? E a joia da alma vai diminuir em relação a outro paciente. O que eu estou querendo dizer com isso, nessa metáfora? Vamos colocar assim. Na minha concepção, esse atleta, ele quer medalha de peito, ele quer medalha de ouro no peito, número 1, campeão.
ele tem que se adaptar à dieta. Amigão, você quer fazer o cut, você quer emagrecer, quer ser campeão? Olha, o planejamento dietético, junto com o treinamento, é isso daqui. Esse é o planejamento dietético, se adapte. Você vai ter que consumir isso para ser o campeão. Ok, ele quer medalha. Aqui não, aqui é o contrário. Tem muito nutricionista, por vezes, que faz a dieta, olha, essa é a dieta, se adapta aí. Muda a tua rotina, muda a tua hora de sono, de treino, essa é a dieta. Não vai funcionar, não vai ter aderência. Então aqui eu estou mostrando o seguinte, é a dieta que se adapta à rotina do seu paciente. Tá? Só para fazer essa diferenciação aqui. Vamos continuar. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o valor energético total. E vou comparar sempre o cut com o bulk. Tá? Depois eu vou falar da proteína, do carboidrato e do lipídio. Essa é a sequência. Vamos começar com o valor energético total, o famoso VET. E aqui vai ter uma animação, sempre o cut do meu lado direito e o bulk do lado esquerdo. Sempre vai ser assim, todos os slides. Então aqui, obviamente, a gente já sabia, no cut a gente tem um déficit calórico, e aí eu botei uma faixa que tem na literatura e o que vem sendo feito na realidade. Em torno de menos 250 até 1.000 calorias de déficit calórico todo dia. Lembra, o cut, 8 a 20 semanas. Isso pode ser gradativo, depende muito da situação. O coach vai saber colocar a melhor forma. Lembrando aqui, quanto mais agressivo for o déficit calórico, por exemplo, 1.000, quanto mais agressivo for, a tendência de perder massa magra. Especialmente quem já está magrinho e não está hormonizado. Você não toma nenhum esteroide anabolizante? Não. Você já está magrinho? Estou. Déficit calórico muito grande, você pode perder mais massa magra. Por outro lado, né, como se fosse um espelho, no bulk é o contrário. Existe um superávit energético, também que pode variar, vai de mais de 250 mil calorias. E da mesma forma, cuidado, se você é um atleta bem treinado, o que tem na literatura é o seguinte, o aporte energético, o superávit, tem que ser pouquinho, 200 calorias, 250. Se você tiver um excedente energético muito alto, no cara bem treinado, muito provavelmente esse excedente vai virar gordura corporal. O que a literatura mostra, o indivíduo não tão bem treinado, ele até consegue colocar esse excedente energético, 500 calorias a mais, quem sabe até 700 a mais, e, por comparação, não converter tanto em gordura corporal. Tá? Então, isso também está bem claro na literatura. Alguns atletas consomem tanta comida no bulk que, por vezes, ingerem enzimas digestivas por fora para facilitar a digestão. Essa aqui, por exemplo, é uma publicação que vem falando tudo isso que eu estou comentando aqui, em relação ao déficit, ao superávit, quem vai engordar, quem não vai, atleta, não atleta. Nessa publicação vocês conseguem encontrar. Bom, mas dando continuidade, aquela pergunta de 1 milhão, né? Tiago, mas eu quero os dois, o paciente quer os dois, ele quer emagrecer e quer hipertrofia. Como que eu faço? Bom, existe a possibilidade, essa revisão, meta-análise 2022 mostra isso, mas especialmente indivíduo pouco treinado, com sobrepeso e obesidade, pouco treinado. Um déficit energético de até 500 calorias, olha o gráfico lá, um déficit energético de até 500 calorias, você conseguiria fazer esse combo, perder massa gorda e manter ou ganhar massa magra. Tiago, é óbvio que ganhar massa magra, superávit energético é melhor, isso é óbvio. Mas você quer o combo, você quer emagrecer também, então tem que ter o déficit calórico, de até 500 calorias. 1.000 calorias, 1.500 calorias, vocês podem ver pelo gráfico que vai ficar muito difícil ganhar massa magra. Massa magra no gráfico é a parte verde, é de cima. Então você não está ganhando massa magra, vai ficar complicado. E tem que treinar, olha lá a joia do poder. Tem que treinar, obviamente. Treino e alimentação para você ter esse combo aí. Bom, mas vamos prosseguir. Aqui são só publicações das diretrizes brasileiras da obesidade, 2016, 2022, mostrando que o planejamento dietético para o obeso, sobrepeso, não é o atleta, realmente gira em torno, uma média, de 500 calorias a 1.000 calorias de déficit todo dia. Mais ou menos isso, está uma faixa adequada. Tá? Se for extremamente obeso, pode até ser um pouquinho mais. Bom, aí vem aquela grande pergunta, né? Déficit energético, contínuo ou intermitente? Porque essa publicação falou de contínuo, 500 calorias todo dia. Mas eu posso oscilar dia sim, dia não? Ou qualquer outra possibilidade? O que a literatura mostra? Então, aqui nesse slide é um balanço energético neutro. Esse tracejado vermelho é um balanço energético neutro. Você está consumindo aqui, vocês podem observar, de segunda a domingo, a mesma quantidade energética. É tudo igual. Vou dar 3 exemplos, A, B e C. Todos vão ter 500 calorias de déficit energético diário em média ao longo da semana. Média. 500 calorias de déficit energético diário de média na semana, mas em 3 condições diferentes. Condição A, de segunda a sexta você tem 700 calorias de déficit. De segunda a sexta, sábado, domingo, nada. Mas na média diária, 500.
Condição B, segunda, quarta e sexta, mais ou menos 1.200 calorias de déficit. Faz as contas. Vai dar 500 por dia também, de média. E agora o seu cliente que gosta de consumir um pouquinho mais no final de semana. Normal, super normal. Então ele tem aqui de segunda a sexta 1.000 calorias de déficit e no final de semana 750 calorias a mais. No sábado e no domingo. Fez a conta? Dá 500 por dia também. E aí, o que mostra a literatura? Estou mostrando aqui então uma revisão sistemática, uma meta-análise no tema que diz o seguinte: quando você tem um acúmulo energético igual ao longo do tempo, que tempo é esse? Uma semana, um mês, seja ele qual for, um acúmulo de déficit energético igual, independe se ele foi linear e foi intermitente. Aqui eu estou assumindo que a dieta é exatamente igual. O que está variando são os dias e a quantidade que você está consumindo. Consumindo alimentos saudáveis, vamos colocar assim. É a aderência, galera. Muito em função da tua rotina, o que você pode fazer e consegue. Aderência. Então, não precisa ser todo santo dia. Tem gente que prefere, realmente, segunda e quarta e sexta comer menos, mas no final de semana comer um pouco mais. Ok. Então, aderência. Pensa nisso. Tá? Tem essa possibilidade, não tem que ser só contínuo, não. Bom, aqui eu estou colocando o Askar Jekindrup, que para mim é o maior nutricionista esportivo do mundo. E no post dele, ele coloca, olha lá, déficit energético é o que você tem que ter. É a premissa básica para o emagrecimento. Você pode ver no post que tem vários tipos de dieta, vamos colocar assim. Quando você analisa a composição dessa dieta, a composição, carboidrato, proteína e lipídio é bem diferente. E até o time de ser ofertado, muito diferente. Mas ele fala, olha, todas vão funcionar, desde que você tenha um déficit energético. Ok, isso de fato vai acontecer. Mas, Thiago, então é só fazer dieta do ponto? É só bater ponto e vai emagrecer? Não, não é bem assim, galera. O que eu estou querendo dizer é que, se você tiver um déficit calórico, qualquer dieta funciona. Só que a maioria das pesquisas, quando compara as dietas, são de 3 meses, no máximo 6 meses. A grande maioria. E com 3 meses, 6 meses de dieta, você ainda está fazendo ela. Você ainda está na aderência. Depois essa aderência some, melhor dizendo, e a gente sabe que até 90% volta a ganhar o peso. Então não é só bater ponto, longe disso, senão estaria dando um tiro no pé. Na verdade, tem que ter o déficit calórico, mas como que você vai chegar lá que é a grande diferença. Como você chega lá? Não é fechando a boca e só fazendo mais exercício, com certeza não. Então não é sobre déficit energético apenas, mas assim como ele é gerado. E como ele vai ser gerado de forma sustentável, seja para o emagrecimento ou para a hipertrofia, no caso de um superávit, só dominando as 6 joias. Se você focar só na joia da nutrição, fecha a boca, esquece. Se focar, vamos treinar mais, só a joia do poder, esquece. Lembra? Cada joia influencia a outra. Você precisa das 6. E a gente já vai entender daqui a pouco, ao longo do filme. Mas vamos voltar aqui para o cut. Agora eu vou falar da proteína, depois vou para o carboidrato, depois eu finalizo com o lipídio, cut e o bulk. Começando pelo cut, proteína. Se você não é vegano, você tem opções. Você tem carne vermelha, tem frango, tem peixe, tem tilápia, tem patinho. Se quiser carne moída, ovo, você pode ter omelete. Se você é vegano, provavelmente é leguminosa. Leguminosa é a principal fonte de proteína dos veganos. As proteínas cumprem 3 objetivos principais. 3. Lembra, você está em déficit calórico aqui. Está em cut. E às vezes tem até pressão psicológica. Se o déficit calórico estiver pesado mesmo. Pressão psicológica. Você tem 3 opções, 3 funções principais da proteína. Primeira, reter massa magra. Reter massa magra durante o déficit calórico. Reter massa magra, a gente tem que aumentar a proteína na dieta. Segunda função ali, saciedade. Então, é mostrado na literatura que a saciedade de alimentos proteicos pode ser interessante nesse momento. Embora eu também acho que uma boa salada cheia de fibra também vai te dar saciedade. Isso é muito particular. E a outra é efeito térmico do alimento. O que seria isso? Efeito térmico do alimento que é maior quando comparado ao carboidrato e quando comparado ao lipídio. Efeito térmico do alimento nada mais é do que o gasto calórico do seu corpo, né, para digerir, absorver e metabolizar todo esse alimento, esse nutriente. E da proteína é maior, que nesse momento deve ser interessante. Você ter um efeito térmico maior durante um gasto calórico que você quer que ele seja exacerbado, né? Você quer emagrecer. Então pode ser interessante. Vamos avançando. Lembrando que se você comer só carne vermelha, vai dar problema. Vai dar disbiose, vai dar problema na sua microbiota, né? Você pode ter problemas, câncer, colo retal, está muito associado, e também problemas cardiometabólicos. Então não consuma toda a sua proteína só de carne vermelha. Com certeza não vai ser o mais saudável. O bulk agora em relação à proteína, a gente pode oscilar entre sólido e líquido. No cut também pode,
Mas como ele está consumindo tanto alimento, para facilitar a vida dele, a gente pode oscilar entre o sólido e o líquido. Comparando agora o cut e o bulk em grama, quilograma, peso, o que a gente vê para a proteína? No cut, a gente tem 2 gramas, 2,5, 3 gramas de proteína quilograma peso dia, e no bulk a gente já tem 1,4, 1,8, mais ou menos isso. Se você puder, dentro das suas possibilidades de rotina, distribuir essa proteína em todas as refeições, seria o adequado, todas, seja proteína animal ou vegana, todas as refeições. Vamos dar continuidade em uma questão que se fala muito, é proteína à noite. Resumidamente, o que está desse trabalho aqui também de revisão, sim, você pode aumentar até o consumo de proteína à noite, às vezes até dobrar, muitos trabalhos mostram isso, mas não necessariamente a caseína, que é muito falada. Para mim, cabe qualquer proteína. O problema aqui da metodologia de alguns artigos, quando analisa a caseína, é porque no grupo B, para comparar se a caseína realmente foi mais efetiva, normalmente se coloca água no grupo B. E aí fica muito complicado, metodologicamente, afirmar que a caseína foi superior a outra fonte proteica qualquer quando você comparou com água. E ainda você erra metodologicamente pelo um ponto. O seguinte, o total de proteína no grupo caseína foi maior ao longo do dia, total de proteína. Porque o grupo água, o pesquisador não compensou por botar proteína em algum outro momento, para ver se o total de proteína estava igual, se realmente o time, ou seja, à noite ou de tarde, por exemplo, faria diferença. Eu posso dizer, tem vários trabalhos que erram nesse ponto. Compara com água e o total de proteína no dia é diferenciado. Aí fica muito difícil bater o martelo e dizer que a caseína é superior a qualquer outra fonte proteica, até porque não foi comparado com água na grande maioria. Mas dobrar a proteína à noite pode ser uma boa estratégia, mas não necessariamente caseína. Pode ser alimento. Aqui não tem nem muita discussão, tá, gente? Era proteína animal ou vegana, tem diferença? Vários atletas veganos, não há problema algum. Só que o nutricionista tem que acertar, ajustar os alimentos para não faltar no aminoácido essencial. Mas você pode ser atleta vegano sem problema algum. Professor, e o whey protein, como que fica isso? O concentrado, hidrolisado e isolado. Vocês podem ver que são diferentes ali. A principal diferença, ao meu ver, até acaba sendo o custo. Tem diferença no custo. Para o indivíduo saudável, tá? Olha só, o indivíduo está saudável, está treinando bem, treina bem. Tem diferença para hipertrofia? Gente, não tem. Ah, mas a velocidade de absorção, gente, é diferente? Pode ser um pouco, mas quem está com pressa é você, não é o seu organismo. Lembra? Proteína a cada 3, 4 horas, em todas as refeições. Quem está com pressa, de novo, é você, não é o seu corpo. Então, para o indivíduo saudável, né, que está treinando, está comendo bem, a diferença aqui do isolado concentrado e hidrolisado para hipertrofia não vai ter diferença. Ah, mas o meu indivíduo tem intolerância à lactose, que é aquele carboidrato do leite. Você poderia até consumir outra fonte proteica. Não, mas eu quero whey protein. Então evita, por exemplo, o concentrado. Onde vai ter mais lactose, carboidrato, vai ser no concentrado. Evita. Tá? Ah, eu tenho um cliente que é obeso e fez cirurgia pós-bariátrica. Tem problema na digestão. Vamos para o hidrolisado. Facilita a vida dele. Mas um indivíduo saudável treinando bem para hipertrofia, não vejo diferença. De onde que você tirou isso, Thiago? Não, daqui. Tem literatura, tá? Tem revisão, tem um monte de coisa aí mostrando que não é bem por aí. Aqui só mais por curiosidade, tá? China e Índia. Metade do planeta Terra está ali, em termos de população. China e Índia. Eles comem muito inseto, né, para fonte proteica. Inseto não tem gordura. E aqui essas empresas, como vocês podem ver, elas têm verdadeiras fazendas de inseto. E aí produz de tudo. Se você for entrar no site dela, você vai encontrar de tudo. Aqui eu trago alguns só. E aqui uns bichinhos aqui empanados, alguma coisa assim. Então é costume, a gente não come. Mas a metade do planeta consome. Índia e China. Bom, dando continuidade, estamos aqui agora no cut falando do carboidrato. Lembra? Estamos comendo pouco, está em déficit energético. E o carboidrato aqui, olha o tipo de alimento ali. A verdade é você ter um tipo de alimento com densidade energética, caloria baixa, você tem que comer pouca caloria, mas com grande volume, para dar saciedade. E aí você tem as frutas, boa parte das frutas, né? Você vai ter essa condição. E aí você pode ficar, mas é a frutose da fruta, vai dar cirrose, vai dar estetose hepática, nada disso. Vai tranquilo, você pode comer fruta, ainda tem um bônus. Micronutriente, composto bioativo, fibra, está tudo de bom. E os legumes, verduras também podem fazer parte aí do cardápio. Próximo ao treino eu botei aqui, porque como você está comendo pouco carboidrato, e às vezes é muito pouco, botar próximo ao treino pode facilitar a sua condição de treinamento.
Vamos avançar agora o carboidrato para o bulk. Aí é diferente. Olha o tipo de alimento. Mudou. Agora eu quero botar comida para ele. Né? Pode ser um alimento com uma densidade energética um pouco maior. Vai comer farofa, vai comer banana, aí você pode comer seu macarrão, aipim. Mudou um pouco o alimento. Tem que comer comida. Todas as refeições pode ser uma opção. Se nesse bulk você estiver ganhando muito peso, até em gordura, dá uma olhada nas avaliações, né, do seu cliente. Você pode estar tendo uma resistência à insulina sendo desenvolvida, sua glicemia está aumentando, sua insulinemia está aumentando. Eu acho que está na hora de dar uma diminuída, que já pode estar afetando o seu paciente. Prosseguindo, a gente vai comparar agora grama, quilograma, peso dia, o cut e o bulk em relação ao carboidrato. E aqui tem uma faixa. Realmente não é um número assim, cara, é isso aqui que eles fazem. Tem uma faixa que pode variar muito de atleta para atleta. Começando pelo cut, olha só, lembra, de 8 a 20 semanas o cut. É progressivo que você vem diminuindo. 4 a 2 gramas de carboidrato por quilograma peso por dia, vem diminuindo ao longo do tempo. Alguns chegam a zerar o carboidrato, fazem uma cetogênica. Não precisa, ninguém aqui precisa fazer cetogênica para emagrecer, não precisa realmente. Mas alguns fazem, então tem que citar que alguns zeram o carboidrato durante essa fase. Uma opção aqui é você fazer ciclo de carboidrato. Por exemplo, uma semana mais alta de carboidrato, outra semana um pouquinho mais baixo, tudo acoplado ao treinamento e à nutrição. É uma dobradinha. O treino que manda, qual é a demanda de carboidrato? Eu tenho que olhar para o treino. Qual é o treino? Qual é a duração? Qual é a intensidade? Então, o carboidrato eu não diminuiria a ponto de prejudicar a performance no seu treino. Então, vamos continuando. Quando a gente olha o outro lado lá, o bulk, olha lá, 5 a 8 gramas. Tem atleta que consome até mais. É carboidrato pra caramba. Às vezes, nem atleta de endurance consegue. Né? 5 a 8 gramas de carboidrato por quilograma peso dia. E alguns liquidificam realmente e bebem. Em vez de comer, bebe aquele fluido todo. Para o atleta profissional, ainda tem a peak week. Na semana antes do palco, né, o que acontece? 2, 3, 4 dias antes, eles fazem um carb up, comem muito carboidrato. Às vezes chegando 6, 7, 8 gramas, quilograma peso no dia. Justamente para aumentar os estoques de glicogênio corporal e ele chegar no palco, fisiculturista, bem grande, né, cheio de glicogênio e cheio de água ali. E nesse momento do carb up, eles abaixam muito a proteína, para tentar manter o balanço energético. A proteína estava alta. Se você der um carb up, a caloria vai lá para a estratosfera. Então ele aumenta o carboidrato e diminui a proteína para tentar manter o balanço energético, seja neutro ou um pouco negativo. Vamos dando continuidade, vamos prosseguir aqui. E agora a gente chega no lipídio. Falando aqui agora do cut, novamente estamos num déficit calórico, e o lipídio normalmente completa o VET, que é o valor energético total estipulado. Lembra, cut, a caloria total já caiu, mas eu aumentei a proteína. O carboidrato diminuiu a ponto de não prejudicar a performance, e o que está faltando ali a gente completa de lipídio. E isso normalmente é assim. A não ser, botei ali até uma exceção, se o atleta optou pela cetogênica. Aí o lipídio está lá no alto. 80% do VET é lipídio. Tá? Uma opção ali que acontece. Mas vamos priorizar os alimentos que têm ácido graxo, aqueles que ditos bons, né? O ácido graxo essencial, ômega 3, ômega 6, ou até o ômega 9 também. Ele não é essencial, mas está dentro do pacote. Evita gordura saturada, evita gordura trans. Esse aqui é o lipídio para o cut. Quando a gente vai para o bulk, vamos evitar o bulk sujo, né? O que a gente chama de bulk sujo? Tem que comer mais caloria, tem que comer mais lipídio, por exemplo. Vamos para o cheeseburger, egg cheeseburger, vamos para fast food, ultraprocessado. Galera, evita. Vamos comer comida, né? Comida boa, né? De boa qualidade, com lipídio de alta qualidade também. Até porque se você se encher de fast food e for usuário crônico de esteroide anabolizante, pode ser que aumente sim, né? O seu risco cardiometabólico. O lipidograma todo alterado e por aí vai. Então, eu acho que a gente também tem que pensar nisso. Evitar o bulk sujo, ficar comendo muita porcaria só para botar caloria para dentro. Vamos comer com mais qualidade também. Vamos comparar agora o lipídio, o cut e o bulk em grama, quilograma, peso dia. Existe também uma faixa. Nada assim tão, tem que ser isso. Não é bem assim. Olha lá então, o que tem na literatura e na prática. Variável de low fat no cut, ou seja, comendo pouca gordura, em torno de 10 a 20% do valor energético total. Ou até o high fat. O cara está no cut e está no high fat, ou seja, está comendo muita gordura cetogênica. O cara está fazendo cetogênica. Então, isso pode acontecer. Quando você está comendo pouco lipídio, que é o low fat, uma sugestão é você suplementar. Ácido graxo essencial. Dá uma suplementada. Já no high fat, olha lá, 20 a 30% do VET, chegando até 1,5 gramas de lipídio por quilograma de peso por dia. É muita coisa. Tá? Então, está aqui evitar lipídio saturado e evitar lipídio trans. Isso já foi comentado também. Bom, aqui é para vocês tirarem foto.
se quiserem, porque é meio que um resumão do que aconteceu até agora. Tá? Não vou explicar ele. É só para tirar uma foto, que é um resumo em cima o bulk, embaixo o cut, mostrando aqui as proteínas, que são a cada 3 horas mais ou menos, até independente do horário do treinamento, carboidrato ao longo do dia no bulk, carboidrato próximo do treino aqui no cut, e a proteína você pode ver que está aumentada no cut, olha, 2 setas, né, comparado ao bulk. Então, seria mais ou menos o resumão até aqui. E, claro, a joia do poder está lá. Você tem que fazer exercício físico, tem que treinar. Vamos treinar e vamos fazer. Bom, retenção de massa magra durante o emagrecimento. Eu já dei algumas pistas aqui. Essa é a pergunta do dia a dia de academia. Sou profissional de educação física também, tá? Nutricionista e profissional de educação física. Então, assim, já atuei muito. E dá para perceber que essa é uma pergunta que acontece rotineiramente. Então, olha só. Retenção de massa magra durante o emagrecimento. Primeiro ponto, balanço energético. Se ele for muito grande, 1000 calorias, você vai perder massa magra. Especialmente se não tiver hormonizado e já tiver magrinho. Vai perder. Então, evita. 250, 500 calorias de déficit. Em relação à dieta, aumenta a proteína, não zero carboidrato. Né? E tem que treinar, treinamento de força. Mas em relação a isso aqui, também vai ter um suplemento que eu já vou chegar lá, que pode te ajudar muito a reter massa magra. E eu tive a honra, né, e a experiência de poder estar publicando um capítulo de livro, né, dessa 4ª edição. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler. Estratégias de nutrição e suplementação no esporte. Uma das autoras é a professora Letícia. E ela me convidou, e tudo que eu estou falando aqui está muito bem escrito lá, modéstia à parte, lá no meu capítulo. Então, fiquem à vontade aí também para poder depois dar uma olhada. Em relação ao suplemento alimentar para hipertrofia, olha o que pode acontecer. Suplemento, tem muita coisa que é falada, tem muita literatura, né, no dia a dia, que se pergunta. E aí eu vou mostrar aqui rapidamente alguns posicionamentos e alguns suplementos que se fala muito para hipertrofia. Só ali o BCA, o HMB, e aqui são posicionamentos, assim, top de linha, tá? Referenciando a leucina, aí você vem para o tribulus terrestre, vem para a glutamina. Mas todos vocês, eu tenho certeza que você sabe qual é o número 1. Quando você fala de suplemento para hipertrofia muscular, quem é? Fala para mim. Pode falar. Hã? É a creatina, não tem jeito. É o número 1, que tem mais publicação. Junto com as proteínas. E a proteína é mais por comodidade. Se na sua alimentação você não consegue atingir, por comodidade você pode botar essas proteínas nas várias formas. Mas é a creatina. Tiago, como que eu suplemento isso? É fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui. Claro, você vai no nutricionista, tá? Você vai fazer esse combo aí. Mas olha aqui mais ou menos como que vai acontecer. Tempo em semanas, e esse gráfico é de concentração de creatina dentro do músculo, intramuscular. Dentro do músculo. Se você faz sua fase de carregamento, o que é a fase de carregamento? 0,3 gramas de creatina por quilograma de peso por dia. Se você fraciona em 4, 5 refeições, dá uma fracionada. O cidadão tem 70 quilos, são 20 gramas de creatina. Fraciona, 5 gramas, 5 gramas, 5 gramas, 5 gramas. Mais ou menos isso. E em uma semana, se você for responsivo, os seus estoques intramusculares vão aumentar. Tiago, parei de tomar. Fiz uma semana, parei. Fiz a fase de carregamento. Parei, não vou mais tomar. É esperado, em 3, 4 semanas, completando um mês aí mais ou menos, os seus estoques recuarem. Tá? Não vou parar não. Depois que eu aumentei, vou continuar. Vou continuar a tomar 5 gramas de creatina por dia. Essa dita fase de manutenção. E aí tem alguma discussão na literatura se esse momento único, 5 gramas, vai ser no pré-treino, vai ser no pós-treino. Galera, pouco importa. Teus estoques já estão lá no teto. É só fazer a fase de manutenção. 5 gramas por dia já está muito bom. Não quero fazer a fase de carregamento. Tem problema no trato gastrointestinal. Ou não estou com pressa para sentir o efeito ergogênico da creatina, que é crônico. Não tem problema, você pode só fazer a fase de manutenção. 5 gramas todo santo dia. Olha o gráfico ali, agora está em azul. E daqui a 4 semanas, 5 semanas, seus estoques, se você for responsivo, também vai estar tudo lá em cima, sem problema algum. E agora eu vou passar aqui rapidinho, ping-pong, bate-bola, tá? Creatina não é doping, é segura, fonte alimentar é carne, mas são 5 quilos de carne na fase de carregamento, é impossível, correto? Próxima refeição essa que dê estímulo insulinêmico, tem que dar estímulo insulinêmico para poder aumentar a retenção. Não precisa ciclar, mas se quiser é uma opção, correto? Monohidratado em pó é o que você tem que tomar, tem vários tipos de creatina. A ciência mostra monohidratado em pó. Se você quer outra, por sua conta é risco. A ciência, 95% é monohidratado em pó. E se você tiver o selo ali do Creapure, talvez melhor ainda. Bom, ganho de peso. Pode ser para o lado bom ou negativo, depende. Você é um atleta que tem que bater peso na balança, um atleta de luta, de combate, aí de repente, dentro da periodização nutricional, você não vai poder usar em determinados momentos, porque ela faz você ganhar peso, que seja em água no primeiro momento, mas não vai ser interessante. Em outros atletas, em outras situações, ganhar peso pode ser legal. Vegano
idoso, se for responsivo, cara, muito bom, é um bom suplemento. Em geral, o vegano idoso tem uma concentração inicial de creatina no músculo lá embaixo. Ele pode responder bem, então sem problema algum. Mas tudo analisado, né, pelo profissional. E efeitos além do esporte. Tem um monte de efeito além do esporte. Tá? Um monte que não tem só a ver com hipertrofia, não. Mas, Tiago, você até agora só falou de duas joias. A joia da alma, que é a nutrição, muito importante, e a joia do poder, exercício físico. Existem outras 4. Eu vou falar delas rapidamente. Eram 6, né? Então eu vou falar das outras 4. E é só para vocês terem muito claro em mente que as 6, você precisa dominar as 6 para ser um profissional de excelência e ter mais resultado com o seu cliente, inclusive em hipertrofia e emagrecimento. Não é só nutrição e treino, não. A primeira, olha só, joia da mente, cara, sono. Uma pessoa que não dorme não treina, não tem como. Talvez a primeira joia que você tem que consertar no seu cliente é o sono. E você nem pergunta sobre o sono. Tem que treinar, mas calma, não estou conseguindo nem dormir. Então vamos lá, o que acontece? Se você não tem um sono adequado, olha a fome hedônica ali, a pessoa come mais. Leptina, insulina, que são hormônios que dão saciedade, estão desregulados. A grelina que dá fome, está lá no alto. Você começa a comer qualquer comida? Não. Alimentos hiperpalatáveis, alimentos com densidade energética elevada, fast food, é o que você quer. Fica sem sono aí, tira uma noite, uma semana, é o que vai acontecer. Sua performance física e cognitiva, esquece, vai começar a piorar. Mais ainda, você não vai chegar junto com a sua esposa nem com o seu marido. Não vai ter como. Por quê? A testosterona também cai, cortisol aumenta, você está estressado. Pessoa que dorme 3, 4 horas, sono pipocado, dia após dia, não dá para treinar e a alimentação vai ficar complicada. Então você veja, a joia da mente que controla o sono, desregulada, desregulou a joia da alma, nutrição. Desregulou a joia do poder, exercício físico, está tudo conectado. Você é um ser humano, não só. E aí você tem uma microbiota com uma disbiose, você não está treinando, está comendo mal. Vai ficar obeso, está distanciando do objetivo desse filme, que é emagrecimento e hipertrofia. E pior, tá? Já está mais do que claro na literatura, mais do que claro. Pessoa que não dorme bem, hipertensão, diabetes, problemas cardiometabólicos e longevidade. Fica ceifado. A literatura está mais do que clara, galera. Pessoa que dorme pouco, fica bem complicado para ela. Bom, dando continuidade aqui, ó, joia da realidade, manejo do estresse. Dia de fúria, as pessoas ficam estressadas, o cortisol aumenta, né, a testosterona também cai, e aí você tem que, de alguma forma, manejar o estresse. Como que você vai manejar o estresse? Você pode fazer o esporte, você pode ler um livro, você pode escrever um livro, Netflix, sei lá. De alguma forma, você tem que tentar controlar esse estresse. Então, pergunta também para o seu aluno, para o seu cliente, se ele está estressado ou não, tá? Porque vai fazer diferença. Então, aqui, por exemplo, a gente está tentando manejar esse estresse aí de alguma forma. Então, a joia da realidade, manejo do estresse. Agora, olha lá, meditação, música livre e filme, algumas possibilidades. A joia do tempo, controla o tempo que você fica no álcool e no tabaco, tempo que você fica no álcool e no tabaco. Então, se seu cliente também está bebendo muito, está fumando muito, ele vai se distanciar do seu objetivo final. Também vai ficar complicado, a gente tem que entender por que ele está bebendo, por que ele está fumando, para tentar desconstruir esse hábito e construir hábitos novos, para poder ver se a gente consegue avançar. Joia do relacionamento, muito importante. As pessoas que estão do seu lado, quem está do seu lado, na sua trajetória, né, as 5 pessoas mais próximas, vão fazer muita diferença na sua vida pessoal e profissional. Onde você está, lá em cima ou lá embaixo, seu grupo de apoio, joia do relacionamento. E aqui no Arnold você tem grande experiência, né, com network, com relacionamento. Dá uma olhada ali. Nutricionistas, você tem 55% dos congressistas são nutricionistas. Personal trainer, 13%. Então, galera do personal trainer, tem 4 nutricionistas para um de vocês. Faz network, faz esse combo, tá? Joia do relacionamento. Bem, tem tudo a ver aí com tudo que eu estou explicando. Bom, é aquela pergunta inicial. O seu aluno enxerga você como custo? Lembra da pesquisa? Enxerga você como custo. Está trocando você pelo aplicativo. Se ele te enxergar como custo, você vai perder para o aplicativo. Mas se ele te enxergar como benefício, você vai ser o único desejado. Você vai ser a Disneylândia do mercado. E para ter isso, você tem que ter as 6 joias. Dentre outras habilidades, né? Ter as 6 joias. Se preocupar com as 6 joias do seu cliente. Tá? Então, pensa nisso. E aí, você vai ganhar da concorrência. Olha a concorrência que não tem as 6 joias, que só pensa no treino, no treino, no treino. Vai o seu cliente, aí você prescreve o treino, não sabe por que ele não está treinando bem, o cara não dorme, o cara não come bem, você está sem a rede de apoio. Então a concorrência aí sem todas as joias com ela. O que acontece com a concorrência? É isso, vai perder
para você, porque você tem essas joias. E o aplicativo que você vai jogar a seu favor. Não é guerra, você não está em guerra com o aplicativo. Você vai jogar a seu favor. Você vai ter o aplicativo com você. É isso que vai acontecer. Você está vencendo o aplicativo, vamos colocar assim, né? Nessa perspectiva. Bom, gente, então já estou aqui indo meio que finalizando, procurando, ó, profissional de alta performance. Aqui tem um monte. Só que normalmente o profissional de saúde, ele só se liga na joia da alma e na joia do poder. Só nos dois. Esquece as outras 4. Então você tem que destravar as outras 4 para poder também progredir. Destrava as outras 4. E quando você destrava, pensa também em você, não só no seu cliente. Autocuidado. Profissional da saúde que está doente não tem como entregar saúde para ninguém. Profissional da saúde que está doente não entrega saúde para ninguém. Então, cuida de você. Olha as joias todas. Você tem uma nutrição adequada? Você treina regularmente? Como que está seu relacionamento? Ainda está com aqueles relacionamentos tóxicos? Por que não desfaz? E por aí vai. Então, você tenta rearrumar sua vida também. Pensa nessas joias, tá? Todas elas. A 7ª joia, todo mundo tem, como se estivesse batendo no teu coração. É a joia da alma. Joia da alma, não. É a joia memorável. Por uma vida memorável, por uma vida épica. Ela controla todas as outras 6 joias, né? Porque ela é a joia da ciência da mudança. Ciência da mudança. Todo mundo sabe que não pode fumar, mas fuma. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício, mas não faz. Então não adianta só conhecimento para você mudar. Existe toda uma estrutura de uma ciência da mudança, que se fala, para você poder ser efetivo nessas questões. E a 7ª joia, é a joia memorável, ela consegue fazer isso. E você consegue através de um método, né? Método 7 joias. Eu escrevi com minha esposa, que é a que está aparecendo ali, a Raquel Coelho, e a gente escreveu um livro, um e-book. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, nesse e-book, ó, as 6 joias do emagrecimento, mas também serve para hipertrofia, o conceito, né, também serve para hipertrofia, você consegue destravar em você e nos seus clientes todas as joias, com a joia memorável. Então, existe uma técnica por trás. Tá? Então, eu também escrevi, saindo desse e-book, mas na mesma linha de raciocínio, eu escrevi também as 6 joias do emagrecimento, mas agora misturando mitologia grega. Para quem curte, quer mais cultura, eu misturei no livro, eu descrevi a origem das joias todas, e fui falando sobre mitologia grega. Deuses, semideuses, bichos, monstros, minotauro, e tudo que correlacionei. Porque mitologia grega, você consegue correlacionar com tudo na história humana. Então você também consegue, através desse livro, ganhar aí, por exemplo, dessas serpentes, essas coisas todas, ao longo da mitologia grega. E você vai, então, conquistando as joias. Não importa de onde você veio, o que realmente importa é para onde você está indo. Não importa de onde você veio, o que importa para onde você está indo. Quando você pegar a caneta da sua vida, para escrever a história da sua vida, por favor, não deixe essa caneta na mão de um terceiro. Pega essa caneta e escreva a própria história. E eu venho escrevendo a minha. Então, me formei, sou doutor em bioquímica, docente da FRJ, estou aqui agora, estou realizando um sonho, está aqui no Arnold Conference pela primeira vez aqui no palco, escritor palestrante, nas horas vagas, metido a jogar vôlei de praia, lá no Rio, vocês podem ver, 1º de abril, olha ali o troféu. Eu ganhei, fiquei em terceiro, né? Fiquei em terceiro lugar, mas já foi muito satisfatório. E finalizando aqui, com a Science Play, eu venho desde novembro de 2022 na Nutrição Brasil, onde foi formidável estar lá com todos vocês, o grupo todo, né, do Palestres, do Golden, e vocês, na verdade, né, agradeço novamente a Science Play, o Palestres que está aqui representado, minha turma maravilhosa, obrigado, o Golden também, grupo, que é maravilhoso, vocês são minha joia do relacionamento, vocês mudaram minha vida, de fato, vocês sabem disso, né, todo mundo sabe disso que participa. Bom, aí 2 recados finais, para fechar. Um pessoal, mas que é para todo mundo, não é só meu. Gente, valorize as joias que realmente importam na sua vida. E lhes digo, elas não estão à venda na joalheria. Valorize as joias de cada uma daquelas 6. Valoriza para você no seu íntimo. E não está à venda na joalheria, não. E agora, para o lado profissional. Se você for mediano, medíocre, olha o que vai acontecer. O aplicativo vai voltar, vai vencer. Isso você não quer. Fique com o aplicativo a seu favor. E você é um profissional formidável. Você nasceu para vencer. Então, a partir de hoje, nesse palco aqui agora, você tem que evocar cada uma dessas joias no momento propício para o seu aluno, para o seu cliente. Você vai ser muito mais assertivo. Você tem esse compromisso. Evocar, pensar nessas joias todas com o seu cliente. Trabalhe duro na sua missão, que o resto, o destino se encarrega. Muito obrigado. It's not